Olá, reconciliados, sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que vai estar em breve conosco na conferência Elas, no dia 19 de setembro. Ela que é pastora, teóloga e psicóloga. É muito difícil a pessoa ter essas três definições dentro do seu currículo na sua vida, mas ela é essas três. Ela é mãe de Vitória e de Joshua e casada com Rodney. Márcia Slemer. Acertei? Acertou? Bem-vinda ao Reconcast. Obrigada, minha linda. Que honra poder estar aqui com vocês nessa tarde tão preciosa. Amém. Eu tô muito feliz que a gente vai bater esse papo previamente aqui à conferência e ter a sua presença aqui também na conferência de mulheres, que eu acho que vai ser eu sei que vai ser uma bênção. Vamos começar? Bora. Primeira pergunta que a gente faz aqui no Reconcast, que eu gosto muito de escutar, e eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ouvir da vida de alguém, que é: como é que você conheceu a Jesus? Conheci a Jesus no campo missionário dos meus pais. A gente já estava naquela atmosfera de uma vida entregue para o Senhor, né? Então, foi no. Meus pais eram missionários entre os índios e eu, muito pequena, estava nesse contexto. Primeiro, deles se preparando para a obra missionária numa escola específica para trabalho missionário entre os índios. E depois na primeira missão deles entre os índios. Então, esse ambiente já era muito familiar para mim, né. E eu me lembro que com 6 anos de idade, num culto, eu não sabia descrever que sentimento era aquele, mas eu sabia que eu queria entregar minha vida para Jesus, e ali foi o começo de tudo. Amém. Então foi muito cedo, foi logo na tua Muito cedo. Me infância. batizei com 9 anos e aceitei Jesus com 6. Que massa! E teus pais missionários, tu cresceu dentro da missão e dentro da igreja, como é que foi Isso. isso? Então, como eles estavam era uma missão específica, né, entre os índios é um negócio tão Aqui então no tinha a Brasil missão Novas também? Tribos isso, é a missão Novas Tribos. E pela missão Novas Tribos, a gente foi Uhum, morando a primeira campo missionário deles foi em Alta Floresta, Mato Grosso, uhum. e aí meu pai construiu ali uma casa pra gente, no meio do mato, e aí a gente tinha uma igreja local que nos acompanhava, mas ele saía muito para fazer contato com as tribos, para evangelismo, conseguiu colocar uma igreja lá, essa igreja existe até hoje, Que enfim. massa, Então foi um começo de história já dentro de uma entrega muito grande deles, né. que massa. E aí tu crescesse nesse desculpa, a senhora cresceu nesse espaço. Senhora. Você cresceu nesse espaço. E, hoje tu és pastora, teóloga e psicóloga, então são várias frentes ali que lidam com o relacionamento humano, Sim. mas também com a fé. Como foi que tu recebesse esse chamado diante do Senhor e passasse a viver através das lentes da fé, mas também do conhecimento profundo de Deus e da psicologia, compreendendo as pessoas? Então, foram fases diferentes, assim, estações bem diferentes da minha vida, né. A psicologia foi a última coisa e eu não imaginava, assim, era uma profissão que eu achava bonita, eu gostava e tal, mas eu não sabia como é que Deus ia fazer. Agora, A senhora começou então como pastora e teóloga? comecei despretensiosamente no seminário. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 18 anos, mas ali naquele campo missionário, só para trazer um link aqui, naquele campo missionário, em Alta Floresta, Deus me chamou numa madrugada. E eu acordo meu pai estava no campo missionário, minha mãe eu era caçulinha, então eu podia dormir com a minha mãe, eu tinha o privilégio de dormir com Aham, ela, e coisa ela boa. sempre lia para mim histórias bíblicas, falava do Senhor e a gente ia orar. E numa madrugada eu acordo com o Senhor dizendo aquele espanto e o Senhor dizendo para mim assim: "Eu quero sua vida para mim". E eu fiquei desesperada, porque eu já sabia o custo de uma família entregue no campo missionário, com luz Sim. de lampião, com água de poço, uma vida isolada. Eu já sabia o custo do que era aquela entrega, mesmo tão pequena. Então Deus estava falando com essa menina que sabia esse custo. Aham. O mesmo Deus que fala com Samuel continua falando, né. Amém. E ali minha primeira resposta foi uma resistência, assim, eu comecei a chorar e não era um choro porque era a voz de Deus, era um choro porque eu sabia o que ia custar para mim. De dor, E assim, né, pelo de entrega, sacrifício, de né. tudo, Aham. né. E quando aí minha mãe acorda, ela entende que tem alguma coisa acontecendo, eu conto pra ela e ela diz pra mim assim: "Você não vai ser feliz se sua vida não for entregue para o Senhor". Aí eu comecei a chorar, falei assim: "Mas eu tenho medo dos índios", eu achava que os índios eram todos canibais, iam me comer vivas e que Deus ia me manter na no campo missionário, né. E aí ela disse: "Márcia, você não sabe como é que Deus vai fazer, você só precisa se entregar". Então ali foi o começo de tudo, assim, ali foi o momento onde a minha vida é marcada e sentenciada, sabe. E f 18 anos. não, Hum, eu era uma menina de 7 era anos mais de com 7 idade, anos isso? porque foi nesse campo missionário. Caramba.
E aí, nós passamos por vários estados no Brasil e, obviamente, eu era uma menina, eu esqueci dessa noite, né? Meu pai ficou feliz da vida quando soube, quando ele voltou, que ele soube, aquilo mexeu muito com o coração dele, mas eu esqueci, toquei a vida. E aí a gente Uhum. passou por vários estados no Brasil. Quando nós voltamos para São Paulo, eu já era uma adolescente e eu longe dessa perspectiva e tal, mas quando eu terminei meus estudos normais, eu fui pro seminário. Mas eu fui pro seminário não era porque eu lembrava daquela noite, não era porque eu queria ser pastora, não era porque eu queria viver uma vida teológica, assim, né? Era muito porque eu queria uma experiência com Deus, eu queria passar um tempo no seminário, eu queria morar lá. E passei 3 anos no seminário, mas eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Aí, Uhum. nesses 3 anos no seminário, foi quando. E era um seminário que, por exemplo, não reconhece mulheres como Sim. pastoras. Então, eu estava tranquila, Bem satisfeita, contente, perspectiva assim. zero. Aham. E aí Deus vai desenrolando as coisas. O Senhor, ele não vai dizendo para nós as páginas dos próximos capítulos, né? Então, ali foi mais um divisor de águas, as marcas, né? As Sim, marcas do Senhor ali foi mais um tempo de divisor de águas. Quando eu me formei com 21 anos, com 22, eu me casei, com 23 eu sofri acidente, que foi sim. uma outra marca. Aí o Senhor nos trouxe para Recife, quando a Vitória era pequenininha. E aí, aqui em Recife, o Senhor me aponta ao ministério pastoral. E eu sou muito Jonas desde sempre, assim. Quando eu estava pensando no podcast hoje, e aí eu lembrando, Uhum. né, no Reconcast. E aí eu lembrando o quanto eu resisti ao longo da vida. Cada vez que o Senhor me pega, eu sou aquelas que primeiro fujo, sabe? Uhum. E aqui em Recife, aí o Senhor falou comigo sobre o ministério. E eu estava já no ministério e estava tudo certo. Eu já servia, eu já Depois do contava acidente, depois de tudo. depois do acidente. Aí, quando o Senhor falou para mim de ministério pastoral, eu morri. Eu falei, Senhor, eu já estou no ministério, eu já te sirvo, minha vida já é tua. Eu não preciso do título para te servir. E ele disse, mas eu respeito hierarquia e legalidade, eu quero te dar um título, porque vai ser. Enfim. E aí foi uma crise gigante, e aí lá vai eu, e aí vem o Ministério Pastoral. E junto com isso a psicologia. A psicologia também foi uma coisa que eu achava que ministério ia ser com a vida pastoral e aquela coisa. E não, não. O consultório é um ministério dos mais profundos, densos e que me custa, mas que é maravilhoso ver o que Deus faz ali também. Amém, glória a Deus. Márcia, tu tocasse num ponto sobre, o acidente, e o teu livro fala um pouco sobre isso, né, você também é Sim. autora do livro Noites Escuras Revelam Estrelas, mas antes de a gente falar especificamente sobre o livro, eu queria que tu contasse a tua história, porque tu falasse agora sobre um marco na tua infância, da tua adolescência, e eu queria que tu falasse agora do marco que foi esse acidente na tua vida. O que foi que aconteceu e como é que foi isso? Pois é, uma coisa que eu queria deixar assim para todo mundo que vai ouvir esse podcast, Reconcast, Podcast. é que a palavra ela fala assim, uma das coisas que é tão linda sobre Jesus falando, meu pai trabalha e eu trabalho também. A nossa vida com Cristo, ela nunca vai ser uma vida interditada, uma vida no limbo, uma vida nunca vai ter limo. As águas, elas fluem e elas vão nos, sabe, o vento sopra onde quer, não ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Ao longo da nossa vida, o Senhor vai colocar marcos na nossa história, o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos tratar, o Senhor. Existe um movimento, o que eu quero dizer com isso é que esse movimento do Senhor em nós não é um movimento, aceitei Jesus e aí a vida segue. À medida que a gente se entrega, à medida que a gente deseja, à medida que a gente buscar-me-eis e me achareis, e ao longo do caminho ele vai fazendo Se coisas revelando. novas, né? Uhum. Então, o acidente foi logo depois, eu tinha feito seminário, o seminário foi um divisor de águas na minha vida, ali um tempo de cura, não era um tempo de preparo para o ministério, eu não tinha a menor pretensão de ministério pastoral, nada disso, nada. Uhum. Era um tempo meu com o Senhor. E eu não tinha ideia do que viria depois. Mas Deus, ele nos dá também Recursos, né, ao longo do caminho. Precisa dos você tem recursos. fundamento para viver o que você vai viver. Não Uhum. importa qual é o tamanho da dor, você recebe do céu a graça e o preparo antes, durante e depois, É né? o maná necessário. Uhum. Então, eu me formei com 21 anos, com 22 anos eu me casei, e aí nós montamos ministério, louvor, fantoche, evangelismo, e Deus foi abençoando aquele Uhum. grupo. Foi um momento muito especial ali de crescimento daquele ministério.
E com 1 ano de casada, numa viagem missionária inclusive, quer dizer, a viagem não era a viagem para todo mundo, mas eu estava indo na frente para fazer os contatos, como é que seria a nossa viagem, lá em Guarapari, Espírito Santo, que é a terra que meu pai morava agora e servindo como pastor e missionário lá. Era a terra natal dele e tal. Então ele falou: "Márcia, vem fazer esse trabalho missionário aqui por uns dias". O grupo topou imediatamente. E Uhum. eu fui na frente para fazer todos os contatos. Na volta eu voltaria sozinha de ônibus. E meu pai disse: "Não, eu vou levar você de volta". Minha mãe ficou feliz da vida, porque ia ter um tempo com meus irmãos, contagiou o coração da minha tia, do meu primo, e tal. E aí organizamos de última hora a viagem de volta, e eu feliz, porque a gente ia ter um tempo em família e tal. Seria o aniversário da minha mãe, inclusive. E aí nós voltamos, programamos a viagem, eu e minha mãe fomos as últimas a arrumar tudo, acordamos cedinho, de madrugada, eu estava com sono, porque tinha ido dormir muito tarde. Meu pai pediu para que eu orasse, eu orei na porta, estava escuro ainda. E assim que eu entrei no carro, aí estava na frente meu pai, minha mãe, eu atrás do meu pai, minha tia, meu primo. Meu pai pediu que todo mundo colocasse o cinto, eu estranhei essa ordem dele, naquela época não era obrigatória, aquela coisa assim. Aham. Então eu coloquei o cinto meio contrariada e não deu tempo. Eu falei, na primeira parada eu tiro o cinto e não coloco mais, mas não deu tempo disso acontecer. Eles conversando muito, eu tirei meu óculos, coloquei na minha blusa, encostei a cabeça no vidro e fui dormir. E acordei com um grito da minha mãe, inesquecível, desesperado: "Olha o caminhão!". E ela gritou muito ali. Quando ela gritou, nosso carro entrou debaixo daquele caminhão e todos eles morreram na hora. Eu perfurei útero, pulmão, intestino, hemorragia interna, lesão de plexo, tenho 400 pontos espalhados pelo corpo distribuídos. E a sequela aparente que eu tenho hoje é uma mão esquerda atrofiada, eu não consigo abrir, espalmar a minha mão, fazer movimentos de pinça, é uma mão dormente, atrofiada, outro braço também tem um pino no cotovelo, enfim, a lataria toda lascada. E fiquei entre a vida e a morte muito tempo, dias muito difíceis, mas mais uma vez, uma manifestação que marca um tempo novo. Eu falo que Deus é o único que sabe fazer a gente morrer e a gente continua vivo, né? Ele sabe nos zerar, e Deus me zerou algumas vezes, essa foi uma delas. Márcia, como foi o teu processo para compreender o que havia acontecido com todos aqueles que tu amava, eh, e de entender isso diante de Deus? Porque hoje, você é uma mulher forte depois de anos do acidente e você fala sobre isso de uma forma muito clara. Mas como é que foi esse processo para compreender diante do Senhor, assim, o que tinha acontecido e o que foi que Deus revelou ao teu coração sobre isso? Pois é tão interessante isso, assim, porque eu me lembro de algumas pessoas dizendo assim: "A ficha dela não caiu, ela não caiu em si ainda". E é muito verdade aquilo que a gente acabou de falar sobre o preparo de Deus para as estações e para as noites, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Tu estás comigo. E esse tu estás comigo, muitas vezes, nós sabemos que é literal, é real. Mas à medida que esse vale, ele é Palpável, né, assim. humanamente falando, quase insuportável, que você diz: "Eu não vou suportar". Veja, é óbvio que não havia força em mim, não havia psicologia suficiente, eu nem era psicóloga, não havia, mas existe, é muito sobre ou a Bíblia, ela é real, né, e quando eu abatido for, leva-me para a rocha mais alta do que eu. A Bíblia, a relação com a palavra, com Deus da palavra, com o espírito da palavra, ela ela é real e ela nos sustenta. Então, eu me lembro que, primeiro, eu soube da morte deles dentro do carro. Havia um silêncio, eh eh, eu não consigo descrever o que eu vivia fisicamente, porque eu sabia que eu estava morrendo, né, eu estava com tudo ali em colapso no meu corpo, Uhum. ao mesmo tempo que Deus não me deixou, e aí tinha a presença do Espírito mesmo, que não me deixou enganada, mas eu via logo na minha frente, eu estava atrás do meu pai, então eu estava tão presa nas ferragens que eu não conseguia virar meu rosto. Mas eu consegui ver logo à minha frente a cabeça do meu pai caída, e eu fazia muita força, porque eu bati muito forte o rosto, tanto é que eu tive lesão de plexo e tal, né, o pescoço e tal, mas eu consegui ver a cabeça do meu pai caído, o cabelo dele grisalho, caído, e no pescoço dele muita carne, como carne moída crua. E por aquela cena eu sabia que eles estavam mortos. Eu só queria, quando eu cheguei no hospital depois, assim que eu pude, que eu, né, saí do estado gravíssimo ali, eu só queria confirmar, e eu perguntava para os médicos: "Me diga que todos morreram". E ele disse: "Sim, todos morreram". Mas havia uma graça, havia uma presença, havia uma realidade de um Deus. E aí o acidente, houveram algumas no carro ainda,
eu escutei uma voz, era uma voz, não era um coro, era uma voz que não era humana, cantando no meu ouvido direito, uma música que eu tinha cantado a vida inteira na igreja. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Quando eu fui, veja o que é, as marcas que a gente deixa na terra para a eternidade. Essa música é a música que um homem que perdeu, quando ele perdeu a família num avião num navio que naufragou. Ele perdeu a família dele toda. Ele escreveu essa letra. E veja que o céu usou essa letra. E o Senhor cantou para mim. Eu ouvi um anjo cantando para mim essa música. Então, esse foi. E ali é muito sobre o Senhor nos dar e nos sustentar e nos segurar pela mão direita, né? Não havia em mim, eu tenho certeza disso, não era sobre minha força, mas esse foi um marco. O segundo marco no acidente ainda foi quando, no hospital, mais uma vez, os médicos disseram que eu ia passar 3 meses no hospital. E aí, veja, os dias eram intermináveis, as noites eu passava acordada tendo pesadelo, eu me via saindo os pesadelos eram como se eu estivesse saindo do globo, um negócio assim, muitos detalhes nessa história, eles estão no livro. Mas no quarto, uma tarde também, as pessoas estavam, quando eu pude ser transferida da UTI para o quarto, muita gente começou a me visitar, e o quarto estava sempre com muita gente. Uma tarde, meu marido foi resolver alguma coisa, meus irmãos, as pessoas começaram a ir embora. E eu fui ficando desesperada, porque eu disse, meu Deus, vou me deixar aqui sozinha, eu não mexia um braço. Aí o Senhor entra. Estavam tocando na época, um sonzinho, tinham deixado lá uma música tocando, e cada um, às vezes as pessoas traziam um versículo, traziam um capítulo de um livro, alguém trazia um violão e cantava uma música, e sempre eram momentos de consolo ali. Mas essa tarde, quando a música começou a tocar, eu não tinha ouvido a música ainda, o mundo parou ali, a presença do Senhor entrou naquele quarto, era um calor. E a música dizia: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. Aí uma frase foi tirando o caminhão de cima de mim ainda, sabe? Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí o Senhor fala comigo: você não sobreviveu porque é melhor. Você é tão novinha. Eu tinha 23 anos de idade. Estava começando a minha vida. Mas sobreviveu porque eu não terminei. E eu quero fazer de você uma folha seca que por onde eu soprar, você vai para dizer que eu sou. Agora nós temos um problema. Você tem sonhos e eu tenho planos para você. E eles são diferentes dos teus. Entrega para mim. Entrega tudo para mim. Veja, eu tinha crescido, eu nunca me desviei. Me batizei com 9 anos. Estava dentro do seminário, tinha feito seminário, estava no ministério, a minha vida estava toda redondinha, não estava desviada, estava tudo certo. E de repente não fazia sentido, é como se Deus tivesse, sabe quando você derruba um avião, assim, aquela coisa, Deus destruiu tudo. E ali era, de novo, mais um antes e depois, nada mais ficou igual. E eu, obviamente, não consegui entender tudo ali. Obviamente, nada fazia sentido pra mim. Eu não queria voltar pra casa. Eu não reconhecia mais meu corpo, eu não reconhecia a minha história. Quando eu voltei pra casa, eu olhava pra minha cozinha. Eu lembro que eu entrei pela minha cozinha. Essa cena, não me esqueço. Todo mundo, o pessoal soltou fogos na rua, aquela coisa toda. Quando eu entro pela minha cozinha, que eu olho pros objetos que eu tinha comprado, pros meus móveis, eu não reconheço. É como se eu tivesse saído da vida. E aí eu não sabia mais como juntar a minha vida, como é que faz. Eu não sentava mais sozinha, não tomava banho, não comia, nada, nada. Tudo isso foi um processo. Mas ali no hospital, eu lembro que quando o Senhor falou isso pra mim, eu disse: Deus, para mim não tem sentido. Mas se o Senhor me fez sair viva, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. E aí, ali foi aquele momento. E aquele momento depois é marcado por processos e processos e processos, até que as coisas elas vão, é de glória em glória. De glória em glória, sim. Amém. E qual foi o processo seguinte que o senhor viveu, assim, em relação a essa parte de superação do acidente? Voltou para casa, como você acabou de falar. Tu ainda estavas em São Paulo nessa época, Uhum. né? E como é que foi essa transição contigo e com teu marido de sair de São Paulo, vir para Recife? O que foi que Deus te entregou logo em seguida? Então, aí depois disso vem voltar a viver com as ausências, voltar a viver. Minha mãe foi enterrada no dia do aniversário dela, voltar a viver com as marcas no corpo, voltar a viver sem reconhecer minha vida, sem saber o que seria dali em diante. Eh, então, isso foi talvez o mais difícil. Eu escutava Rompendo em Fé de manhã, de tarde, de noite,
voltar a lidar com o meu corpo, minha mão foi atrofiando, enfim. E depois disso, como eu não tenho musculatura do lado esquerdo do abdômen, meu intestino só era seguro por uma pele fininha, porque o cinto de segurança rasgou tudo, rasgou musculatura. Então eu precisava fazer uma cirurgia, eu queria muito fazer essa cirurgia para reparar, né, para pelo menos colocar no lugar o intestino de volta. E no meio desse processo todo, os médicos disseram que eu não ia poder ter filhos, meu útero estava muito lesado e tudo mais. Eu engravidei nesse processo. Caramba. E aí o médico disse: "Não temos condição de ter um bebê com corpo". Imagina, tantas cirurgias, tomando milhões de remédios, como é que Deus tem senso de humor, sabe? Bastante. Foi o quê? Um ano depois do. Não, amor, foi meses depois. Caramba. Aí eu engravidei. E eu não sabia que a mulher, ela tem, a gente tem um instinto de sobrevivência animal mesmo, que quando você sofre uma tragédia, o seu corpo, a sua possibilidade de engravidar aumenta muito, né? Enfim, tudo soberania do Senhor, obviamente. E aí eu engravidei. Depois de tudo isso, a minha mente ainda precisando ser, sabe? Gente, Um processo de recuperação, os né? planos do Senhor, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os planos do Senhor, eles não têm a ver com a nossa perspectiva. A vontade de Deus não cabe na nossa caixinha. O jeito de Deus trabalhar não cabe na sua vontade, no seu jeito. Não tente ensinar Deus a fazer. E aí, com 6 meses, o médico disse: Márcia, o bebê não está desenvolvendo como deveria. Eu não entendo por que ele não cresce como deveria estar crescendo. A gente deve tirar o bebê antes. Aí eu lembro sempre quando a palavra fala: "A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual?", diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma delas vem a faltar. Isso é um murro na nossa cara, no sentido de: se eu governo as galáxias, se eu chamo as estrelas pelos nomes, e Mateus fala: "E quanto a vós outros pequeninos, até os fios do vosso cabelo são todos contados", esse Deus tão grande que se importa com coisas tão pequenas, era esse Deus que era suficiente para dizer assim: "Tá na minha mão, não importa o que o médico acha, o que ele pensa", enfim. Ela não nasceu antes, ele não tirou antes, ela nasceu de 9 meses, pequenininha, porque era ele quem estava ali cuidando e sabendo até onde podia crescer, né, como é que seria, porque os médicos, obviamente, perderam o controle da situação. E ela se chama Vitória. Vitória é uma bandeira do Senhor hasteada, dizendo: "Eu sou Deus sobre todas as coisas". Vitória nasce e Deus, que gosta de brincar, de vamos movimentar a vida, nos traz para Recife, logo depois disso. Já foi com um chamado para abrir a igreja? Então, foi a Claro que igreja não. aqui. Vocês só vieram para Recife? Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram em Recife? Ah, meu Deus, Jesus, né? Meu marido eh eh a empresa que ele trabalhava pediu pra gente vir para cá. Então foi um movimento profissional Foi um inicialmente. movimento profissional, e aí, obviamente, assim, o quanto e é claro, o provedor precisa das garantias, né, muitas vezes, eu brinco com ele, assim, mas, era importante para ele que tivesse uma garantia, aquela coisa toda, então veio por uma empresa, tudo certinho, apartamento pago por 6 meses. Jesus só queria nos trazer para cá, porque a gente ainda aprenderia que com Deus as coisas, elas, assim, que Deus ele movimenta e ele faz e ele muitas vezes vai nos "O meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não tem prazer a minha alma". E aí, com 6 meses de empresa aqui, a empresa fala em São Paulo e a gente fica aqui a ver navios. Caramba! E aí o Senhor me fala em Oséias: "Eu atrairei, levarei para o deserto e ali falarei ao seu coração". O Senhor disse: "Vocês não vão voltar". E aqui Deus começa, porque a gente estava tá distante de família, eu tinha deixado tudo que eu tinha lá, que era meus 2 irmãos. Uhum. A gente estava distante de família, a gente não tinha parentes, a gente não tinha nada aqui. E Deus nos deixou aqui para trabalhar em nós aquilo que nenhuma faculdade consegue nos dar. E já são mais de 20 anos aqui em Recife. Muito tempo já, glória a Deus. Recifense já virei. Já virou recifense. Vou pedir para trazerem o certificado, né, de cidadã Né? pernambucana. Glória a Deus, Márcia. E o que foi que Deus colocou no teu coração durante todo esse processo? Porque hoje tu atua como psicóloga, durante esse processo tu conseguiu se formar também em psicologia e pregar sobre o que Deus transformou na sua vida. Qual é a mensagem que tu acredita que o Senhor colocou no teu coração, que tu traduziu nesse livro, mas que também faz parte do testemunho que tu carrega e hoje que tu compartilha com a igreja?
Veja, Desculpa te interromper, mas não só com a igreja, mas como psicóloga dentro do consultório também, eu imagino, né? pois é, porque são 2 coisas, assim, bem diferentes. O consultório, eh o Senhor me deu um sonho antes de começar o consultório e eu acordei muito mal desse sonho. Era um sonho que eu estava no meio do mato, assim, a minha casa era uma casa de vidro no meio da selva, e alguns animais começavam a chegar muito feridos, muito feridos. O primeiro era, veja, papagaio não tem expressão de dor, mas era um pássaro verde, e ele chegava e eu via a dor dele, e aí tinha tipo um gavião arrancando pedaços dele. E eu saía pra fora e não colocava a minha mão e ele pousava na minha mão e eu não tinha nem como pegar ele direito, tão ferido que ele estava, e eu levava pra dentro. E aí outros animais algozes que estavam perseguindo esses começavam a rodear a casa e eu começava a abrir minha porta e receber animais feridos. Eu não tinha ideia do que era isso. Depois você foi entender. E muitas vezes eu atendendo pastores em depressão, pastores com ideação suicida, gente, né? Não só líderes, mas eu vi a expressão do papagaio na minha frente. Então, veja, as dores, tudo aquilo que a gente passa e que a gente vive, né? Os nossos esvaziamentos, eles servem, eles são para o outro. Aquilo que Deus nos habilita, que Deus nos treina, que Deus nos ensina, que você experimenta na sua carne, é isso que te dá uma credencial. Uma coisa é falar alguma coisa em nome de Deus, outra coisa é você ter uma credencial porque você passou e a sua morte vencida em Cristo, ela gera vida. Eu falo que a gente tem dentro de nós um laboratório que o Espírito Santo atua, que muitas vezes há venenos que a vida, ou que situações, ou que o próprio Deus nos permite passar e viver, que seriam letais, nos fariam morrer. Mas porque temos o Espírito Santo, ele tem um laboratório e ele transforma veneno em vacina, e vacina é para o outro. É Uhum. esse o Amém. nosso ministério, é essa a nossa existência é para o outro, né? Uhum. Então, eu recebo muita gente com muitas dores violentas, assim, e gente que é aquilo, assim, a faculdade, ela me habilitou, ela me deu Um um diploma, CRP, sim. mas o quanto ter sido moída por tantas situações é algo que de fato o Senhor se utiliza ali no consultório. Então, isso é de um lugar, né? Amém. E o que é que, quando a gente pensa, quando eu olho para sua história, quando eu olho para o seu testemunho, eu penso que não é todo mundo que carrega a quantidade de experiências como você carrega. Mas quando a gente olha para a vida da comunidade, da igreja, de pessoas que buscam seguir o evangelho, o que é que tu achas que a gente precisa se render e morrer assim? Porque nem todo mundo vai passar por tais situações, mas quais são os aprendizados que a gente, como igreja, como um cristão que decide morrer todos os dias para Cristo, a gente precisa aprender que tu aprendeu de forma mais dolorosa? Os esvaziamentos, eles custam tudo, né? Sabe qual que é o nosso problema? É quando nós vivemos uma vida e Deus, ele é uma ele é uma caixinha, ele é uma gaveta, ele é uma parte da minha vida. Eu amo a Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero a bênção de Deus, eu quero a presença de Deus, mas eu direciono minha vida, né? Aí a gente tem uma vida funcionando ao nosso método, às nossas escolhas, ao nosso modus operandi. E eu acho esse evangelho muito perigoso. A Bíblia fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua Uhum, cruz e siga-me. amém. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder por amor a mim, esse a salvará. Ou seja, isso não é opcional. Eu não tenho como dizer assim: olha, eu quero uma vida com Deus, mas eu rejo a minha história. Sabe? Isso é um engano. Isso é um engano. Então, é de fato uma vida de. Essa entrega precisa ser uma entrega. Aí, cada vez que eu conto esse testemunho, por quê? Porque foi exatamente quando eu falo pra você, eu estava no seminário, eu tinha feito seminário, eu estava no ministério, eu estava dedicada ao Senhor e eu amava. E veja, eu não acho que todo mundo precisa passar por uma tragédia pra isso, e nem acho que eu passei por tudo isso também para chegar lá. Mas quando o Senhor disse pra mim assim: "Eu quero tudo", é aquela coisa, ele disse: "Eu quero os teus sonhos, eu quero o seu ir e vir, eu quero
a liberdade sobre o território, eu quero sobre as suas escolhas. Dali em diante, eu falo sempre, brincando, eu falo, nada do que eu vivo hoje tem a ver com aquilo que um dia eu escolhi. Você quer morar em Recife? Você quer ser psicóloga? Você quer ser pastor? Nada, nada. Uhum. Mas eu olho para trás hoje, eu falo, Senhor, a minha tragédia foi meu maior milagre. Porque havia uma coisa anterior no meu coração. Eu queria muito Deus. Eu queria muito Deus. Eu queria muito, e não era servi-lo, e não era pregar, eu queria, sabe, eu acho que o maior desperdício de uma vida é alguém que está todo domingo dentro de uma igreja, mas que conhece a Deus parcialmente, que conhece a Deus dominicalmente, que conhece a Deus pelas experiências do povo. Aí você chega em casa e vai contar a história que alguém viveu. Meu Deus, nós precisamos ter sede, Ter a sua sabe? própria história, né, com Jesus. Seja ela qual for, ela vai ser linda, ela vai ser inteira, ela vai ser visceral, Amém. sabe? Então, eu olho para as minhas cicatrizes, eu olho para a minha história, eu não tenho pena de mim. As marcas no meu corpo, é claro que eu queria que minha mão funcionasse, é claro, ela é dormente, é claro que eu queria que meu corpo não fosse marcado como é claro que eu queria ter comemorado o aniversário da minha mãe, que eu queria que ela tivesse no nascimento dos meus filhos, claro que sim. Eu já nem tenho mais a sensação de filha. Eu já nem sei mais o que é. Sabe quando você não tem mais aquela é tão longe pra mim aquela coisa de deixa eu almoçar hoje na casa da minha mãe. Eu já Uhum. não sei mais o que é isso. Então, a vida foi muito solitária. Eu já chorei muito por isso. Mas eu olho pra trás e eu falo, Senhor, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Eu sou mais feliz hoje, entende? Eu viveria tudo de novo, porque havia uma oração, e eu acho que quando você me fala disso, voltando para você e trazendo a chave, é muito. A pergunta é assim: qual é o tamanho da sua sede? Ela vai determinar a sua história com Deus. Porque não é sobre viver tragédias, é sobre não deixe a minha vida ser medíocre. Não permita que o meu cristianismo seja dominical. Não permita que eu seja rasa na minha história. Eu quero viver intensamente uma vida com Deus. Porque que coisa gloriosa o soberano convidar você para viver uma história com ele. E que coisa trágica é a gente dizer, Senhor, eu gosto mais da história que eu escrevi. Uhum. Amém. E é muito interessante tudo isso aí, porque tu falasse que a gente não precisa viver uma tragédia para viver isso, né? Sim. Exatamente. Eu estava lendo João hoje e Jesus fala que os discípulos ainda não estavam reconhecendo ele porque não tinham reconhecido ao Pai. E se eles tivessem reconhecido quem era o Pai deles, então eles obedeceriam Jesus facilmente. E eu acho que Deus sempre conecta a nossa sede por Ele pelo quanto nós estamos dispostos a oferecer para Ele, né? Sobre o quanto nós obedecemos e queremos nos entregar para Ele. E não é como se fosse uma moeda de troca, Sim, mas Ele avalia o nosso coração, né? exatamente Ele isso. avalia o nosso coração e a gente precisa estar nessa busca constante pelo Senhor. Puxando esse gancho, eu quero falar um pouco sobre a tua vinda para cá na conferência Elas, Sim. que nós estaremos falando com foco sobre estar na presença de Deus, né? O tema desse ano dentro do Elas é presença. E puxando esse gancho que a gente acabou de falar, em relação a obedecer ao Senhor, em buscar ao Senhor e ter sede do Senhor, qual tu diria que seria os primeiros passos para a gente buscar estar na presença do Senhor? Veja, eu acho que uma coisa é o nosso desejo e outra coisa é colocar o desejo em prática, né? Todo desejo sem ação, ele é delírio, né? Ele é névoa, ele é porque você não vai ter vontade de orar e ler a Bíblia e ficar na presença de Deus todo dia. Isso não é uma coisa, isso é um romance que não é real. Mas à medida que. E aí eu gosto muito de João 15, quando Jesus repete, Jesus que nunca foi repetitivo, cansativo nas palavras, ele repete muitas vezes: permanecei em Em mim. mim. E Foi a esse é o passagem que eu lugar. li hoje. Esse é o lugar, esse lugar da permanência, da insistência, de você ter intencionalidade, diligência, de você trazer, sabe? Eu falo que a nossa alma, ela escapa o tempo todo, a gente se distrai o tempo todo, o mundo, e não é o mundo pecado, o mundo, as coisas, a nossa rotina, os nossos afazeres. A gente estava com uma missionária ontem na igreja, ela estava dizendo assim, cara, eu preciso voltar para Moçambique, ela vai voltar agora dia 13, e ela dizendo assim, eu preciso voltar para Moçambique porque o Brasil está no conforto do Brasil me distrai muito. E é fato, a gente se distrai muito facilmente. Então, esse lugar de pegar a sua alma
e trazer de volta o seu espírito. É ele quem traz a sua alma o tempo todo. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se apresenta a teu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. Essa recompensa não é bênçãos, não é resolver minha conta que falta pagar. Ele te recompensará. Qual é a maior recompensa? Presença. Estar na Qual é a maior presença do Senhor. recompensa? Metanoia. Qual a maior recompensa? Graça. Qual a maior recompensa? Intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Então, é muito essa intencionalidade de cumprir agora aqui minha devocional. Não, traz você, fica aqui. Não é só sobre falar, não é só sobre. É sobre parar, é sobre ouvir, é sobre que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Então, isso é diário, isso é trazendo, é vindo, é amando, isso é prático, isso é permanecer. Disso vem o descortinar, disso vem a revelação, disso vem a presença, disso vem. Não é, veja, a conferência ela é um momento para destravar, para liberar, para que os céus sejam abertos sobre nós. Mas se tudo isso acontecer e na segunda a vida voltar e eu voltar para a minha vida e eu voltar para o meu modus operandi, para as minhas regras, vai ter sido bacana, mas vai ficar ali, sabe? Não tem outro caminho, é um caminho mesmo de um Jesus que no cair da tarde lá estava ele só, né? Muitas vezes exausto na morte do seu primo João Batista, a dor de Jesus absurda, e ali eu vejo a maior humanidade de Cristo ali nas entrelinhas, e ele sai para ficar sozinho, aí a Bíblia fala, desembarcando as multidões estão ali, ele cura, ele dá de comer, ele alimenta, aquela coisa toda, e aí ele coloca a dor dele no bolso, daqui a pouco ele vai para ficar com o Pai. Então, aonde está o nosso coração, ali estará, né? O nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Amém, glória a Deus. A gente teve um EBD aqui ontem, da juventude, e uma das perguntas era sobre como a gente reconhece que de fato a gente está arrependido, né? Porque às vezes a pergunta foi tipo assim: como reconhecer que de fato eu estou arrependido se eu continuo caindo nesse pecado? E aí a gente teve um debate, várias respostas sobre isso, e esse ponto que tu trouxesse agora foi muito interessante, porque a gente tem uma mania de quando a gente comete um erro, a gente larga de mão, né? Tipo assim, chuta o balde. Tipo assim, tô numa dieta. Vou cumprir aqui esses 5 dias. Se eu sair no último dia, então não serviu mais de nada, vou abrir mão. E a gente acha que a nossa vida com o Senhor vai ser dessa forma, né? Tipo assim, ah, não, cometi um pecado, então Deus não vai mais me amar, então não tenho mais a graça, não tenho mais misericórdia, não vai dar para eu recomeçar de novo. Sendo que quando Jesus fala isso em João 15, e o evangelho, todos os evangelhos, Jesus fala sobre a perseverança, né? E a gente esquece que tudo que ele quer, tipo assim, vamos lá de novo, né? Vamos continuar. O que é que a gente vai ter que mudar? O que é que a gente vai ter que fazer? Permanecer, né? Perseverar. E a gente esquece disso. A gente, depois do culto do domingo, na segunda a gente faz o devocional, quando a gente esquece na quarta, a gente acha que tá tudo perdido. Mas o Senhor justamente quer isso da gente, né? E acho que a gente que é mulher principalmente, você já é mãe, temos ainda mais essa tendência, né? Sim. Como é que a nossa geração e mulheres que estão escutando isso, que vão estar aqui na conferência, a gente pode se atentar mais a isso? Eu sinto que a gente tem uma sensibilidade que vem da natureza que o Senhor nos deu, um olhar diferente para as coisas, uma capacidade de fazer muitas coisas, mas isso também às vezes nos atrapalha, né? Como é que a Uhum. gente não nos condena, porque aí é um olhar da psicologia, também vem muito disso, né? De não nos condenar completamente, mas ao mesmo tempo abraçar a nossa humanidade e reconhecer ela diante do Senhor. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, pelo menos para minha vida. É, reconhecer minha limitação como humana e o quanto eu preciso do Senhor em cima dela, sabe? De me governar com o Espírito Santo ali agindo através de mim. Como é que tu poderia também trazer esse ponto como psicóloga e como pastora para as nossas vidas, assim? Eu acho que a gente precisa ser marcado pela consciência, e é uma consciência a nível não cognitiva, mas a nível revelação, que nós fomos amadas e chamadas nele antes da fundação do mundo. Amém. A Bíblia fala isso em Efésios e ela fala sobre eh eh eh, que nós fomos criados
para andar diante dele, que nós fomos chamados segundo o seu propósito, que nós existimos nas regiões, veja, nas regiões celestiais em Cristo. Se esse é o primeiro, se isso não é algo que eu tenho dúvida, o que eu tenho. E aí, por quê? Porque isso é o chão. Se eu tiver na areia movediça, o tempo todo, a minha salvação, o meu relacionamento, o amor de Deus por mim, eu vou questionar e eu vou estar sempre ali na infância espiritual. Na medida que eu compreendo o amor do Senhor, o escândalo do amor do Senhor, o escândalo da cruz, a extravagância de alguém que veio para morrer em nosso lugar e que me chamou para ele, que me tirou do reino das trevas e me colocou. Quer dizer, eu não saio do reino da luz e vou para o reino das trevas, né? Eu não fico aqui lá, eu estou no reino da luz. E que quando eu estou no reino da luz, eu sou marcada pelo Espírito. E uma vez marcada pelo Espírito, eu recebo uma identidade, eu recebo um legado, um destino, e que é a partir disso que os desdobramentos, inclusive da minha humanidade, que as fragilidades, que as dores, que as minhas impermanências, mas eu estou sedimentada, eu estou nesse lugar, e a partir desse lugar eu vivo as crises, eu vivo as dores, eu vivo as angústias, mas eu não sou abalada deste lugar, você entende? Uhum. O problema é quando nós temos uma vida com Deus tão frágil, um cristal, um sapatinho de cristal, e esse que é o grande problema, porque aí o diabo nos acusa, porque aí o diabo nos... E as próprias questões, a gente não consegue ficar de pé. Uhum. Se isso não tiver resolvido na minha visceralidade, eu vou estar sempre duvidando, questionando, eu vou estar sempre aquém. Agora, quando eu entendo, veja, a Bíblia fala que ele nos chamou para ele, para vivermos o propósito dele. Meu Deus, se eu falo que a grande pergunta da nossa vida é assim: quem você é no coração de Deus? Se você tiver, e eu acho que a gente precisa viver essa crise na vida, sabe? Que é o que Jacó vive ali no Vale de Jaboque. A crise que divisa o antes e depois, né? Isso não tem a ver, veja, nos marcos da minha vida, né? O quanto o Senhor foi. E aí, em algum momento, essa certeza e essa identidade, a gente precisa saber, pela fé, quem nós somos nele, e nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, quem eu sou em ti? Porque se eu perguntar para você, Adri, quem você é na sua pessoa, você vai me dizer uma coisa. Se eu Uhum. perguntar para sua mãe quem você é, vai me dizer outra coisa. Se eu perguntar para sua amiga, ela vai me dizer outra Uhum. coisa. Agora a pergunta é assim: o que Deus fala a respeito de você? Essa precisa Uhum. ser a perseguição da sua vida. Uhum. Porque quando você estiver neste lugar, e ninguém te tira deste lugar, porque esse lugar não foi você que se colocou, Foi o Senhor. foi o sangue de Jesus ali. Uhum. Então, quando eu me sei, por isso que eu digo que isso é antes de tudo. Quando eu me sei neste lugar, a minha humanidade, as minhas fragilidades, as minhas angústias, as minhas ambivalências, elas estão diante do trono. Não é uma coisa, eu sou uma super mulher. Eu sou filha. Uhum. E se eu sou filha, eu posso chegar pro meu pai, meu filho, eu lembro, ele não vai escutar esse podcast. Mas ele chegava da escola morto, assim, tinha brincado, assim, pequenininho, 5, 6, 7 anos. E aí a condução demorava um tempão para chegar em casa. Quando chegava, ele já tinha dormido, já estava com raiva, de mau humor, tinha segurado tanto o xixi que estava já fedendo a xixi, sabe aquela coisa apertado, cheio de salgadinho na mão. E aí eu descia, às vezes tinha acabado de tomar banho, eu descia para pegar ele, aí ele vinha, eu pegava no colo, e aí eu vinha fazendo, conversando, e aquela coisa toda, porque não era meu filho. Não é sobre vamos fazer apologia ao pecado. É sobre eu posso voltar para o colo do meu pai. Amém. Eu tenho um lugar no coração dele. O problema é quando eu não me sei na mesa, quando eu não me sei filha, quando eu duvido, quando eu questiono, quando eu oscilo, quando eu não tô lá. Porque quando eu tô em casa, tem hora para sentar na mesa, tem hora para tomar banho, tem hora para levar bronca, tem hora para ser impulsionado. Entende? Com vergonha, triste, do jeito que for, né? Lembrei também agora de várias vezes que eu cheguei em casa morrendo de vergonha por alguma coisa errada que eu tinha feito. Meu pai teve um dia que eu me constrangi tanto, 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 porque eu tinha desobedecido meu pai. E aí ele trabalhava de noite, e aí eu tinha desobedecido ele não estava em casa. Aí quando ele chegou em casa de manhã, eu já estava pronta pra chorar e me derreter e tudo assim. E aí ele me deu um abraço e fez assim: tudo bem, minha filha. Eu sei que você não vai fazer mais isso. Pronto, isso acabou comigo. Porque eu esperava
A bronca do uma século. bronca enorme. E nesse dia, eu lembro muito, era recém-convertida, mas eu sei que eu tinha uma confirmação, assim, no espírito de que o Senhor me curou ali também sobre a paternidade Isso. dele, de que ele não ia vir com os 10 porquês do meu erro e do que era pra eu ter feito, porque eu traí a confiança dele, mas ele tinha me acolhido e me abraçado, porque ele é meu pai. Isso. E eu vejo isso, né? A gente às vezes vive meio que nessa confusão sobre a nossa identidade, né? Deus nos dá muitas coisas, mas a principal delas é que nós somos filhas, né? A gente Você esquece deu-lhes o poder de de ser serem chamado feitos filhos de de Deus. Deus. O poder. E esse poder não é sobre grandiosidade, esse poder é sobre ninguém me tira, ninguém arrebata das minhas mãos. É sobre estar aqui, né? Amém. Nada é maior do que isso. Amém. E até olhando para a história do povo de Deus, isso é muito interessante, porque Deus primeiro instituiu uma família, né? Quando ele institui a nação de Israel, ele institui através de famílias. Isso. E quando Jesus vem, eh, ele deixa muito estabelecido a ideia de igreja, mas ele fala que nós seremos filhos. Nós fazemos parte agora do grande Israel de É Deus. isso. Isso me emociona muito, porque talvez não tenha o mesmo sangue que as 12 tribos elegidas pelo Senhor, mas eu faço parte da mesma família. É uma loucura a gente pensar nisso, de que o povo do Antigo Testamento e nós que aceitamos a Jesus hoje fazemos parte da mesma família de Deus. Eh, Isso muda muito a nossa percepção sobre tantas coisas, né? Muda tudo, Muda né? tudo, né? Muda completamente. E eu vou puxar o gancho, porque isso vai ser também o tema da conferência de vocês lá da sua igreja. Filhos do Reino, o nome da sua igreja, não é isso? Isso. E a conferência é Filhas do Reino. Filhas do Reino, que vai ser no dia 17 de outubro também, Isso. né? Vamos fazer um intercâmbio, galera. O pessoal Muito vem bem. pra cá pra conferência e a gente vai pra lá pra conferência de vocês. E eu queria agora que tu falasse um pouquinho de como é que foi que Deus colocou no coração de vocês pra implantar essa igreja aqui, porque foi uma surpresa vir pra Recife. Já soube disso, mas como foi o momento de decidir assim, vamos implantar essa igreja e vamos começar com ela aqui agora? Ai, nem foi decisão, assim, porque de fato, lembra que eu te falei que eu sou Jonas no meio do caminho várias vezes, né? E aí, mais uma vez, assim como o ministério pastoral foi uma guerra dentro de mim, o Senhor foi falando com pessoas que um pastor sai de Natal e bate na minha porta, enfim, algumas pessoas vão nos cercando, a igreja que nós estávamos, uma igreja querida que nos curou de algumas coisas, assim, foi uma igreja que nos recebeu e a própria igreja apontou para nós aquilo que a gente estava assim, sabe, guardando, fingindo que não era com a gente e Deus ali constrangendo. E aí a igreja disse, uma reunião com essa igreja local, disseram para nós assim, vocês têm um chamado e vocês estão na sombra, vocês precisam pegar a estrada, vocês precisam pegar a estrada. E aí eu morri mais uma vez, porque aí veio para fora o que eu estava escondendo, sabe? E aí eles disseram, olha, se você quiser usar o nome da igreja, se não, veja o que é reino de Deus. A gente divide o grupo de louvor daqui, o que precisar, o que vocês precisarem, nós estaremos juntos, mas vocês precisam pegar a estrada. Existe um povo esperando, e vocês precisam servir, vocês precisam entregar o que vocês carregam. E aí nós começamos debaixo de angústia mesmo, porque eu sei que quando a gente fala de reino de Deus, não é uma coisa, você pega uma portinha, escreve lá igreja e começa, não é assim que funciona, né? E eu tenho muito temor de Deus, eu tenho muito temor de Deus. Uma das minhas orações diárias é, Senhor, não me deixa te usar. Não me deixa no engano de achar que o Senhor está me mandando, que o Senhor quer que eu faça, sabe? Eu não quero te usar, eu quero que o Senhor me gaste, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me consuma. Então, eu lembro do primeiro dia do nosso culto, foi em novembro de 2025 agora. E eu passei aquele dia, assim, com muita angústia. Não era eu não quero te servir, era o medo de errar, sabe? Tem uma frase de uma poesia que eu ouvi no meu último ano de seminário. Ou seja, eu tinha 21 anos. Eu vou fazer 50 essa semana.
E essa poesia está gravada no meu coração. Senhor, permita que eu chegue em casa antes da escuridão. E isso é para mim uma angústia no sentido de uma oração, dizer: Senhor, não me deixa. Não me deixa me perder no caminho, não me deixa te usar, não me deixa trazer a sua glória para mim. Não me deixa esquecer que tudo é sobre o Senhor. Nós somos e seremos até o último dia de vida vasos de barro. Nunca vai ter uma alcinha de cobre, uma bordinha de ouro, vasos de barro que recebem a excelência do poder de Deus. Ele Amém. não divide a glória dele com ninguém. Nós não Uhum. somos, nós não sabemos, nós não temos, ele é, ele pode, ele faz. Então, a minha oração, e veja, filhos do reino, eu prego muito, eu não, nem lembrava disso, mas ao longo da minha vida eu sempre falei sobre filhos do reino. Quem são os filhos do reino? A identidade, a cultura, o posicionamento. E aí, quando o Senhor falou comigo, ele falou assim: você já tem um nome, você vem falando isso. Há Uhum. anos eu venho te ensinando sobre filhos do reino. Então, nós começamos, estamos ali no hotel, no Flat Imperial Suites, e nós começamos ali, caminhando com o povo, pedindo ao Senhor, nos ensina a essa identidade, a ser filhos do reino, porque filhos do reino são sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? Uhum. Então, filhos do reino não estão, são salvos, dizendo: eu quero ser gasto. Quando o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós, filhos do reino se levantam e dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso. Amém, glória a Deus. Márcia, estou muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigada por hoje. Eu queria só que você deixasse uma mensagem, já que esse podcast não é só para mulheres, mas você vai estar aqui na nossa conferência de Sim. mulheres. Queria que você deixasse uma mensagem para nossas mulheres da nossa igreja, para nossa geração, que você pudesse compartilhar um pouco do que Deus tem falado no seu coração sobre isso, que você vai trazer para a gente aqui também. Olha, achei linda um dos versículos que vai ser o tema da conferência, que é aquele quando Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar, né? E eu acho que isso é ali a visceralidade de Moisés aparece, né? Porque, veja, o Senhor ele fala: bom, o que vocês querem? Terra prometida? Não tem um problema em dar terra prometida para ninguém. E Deus não tem problema em abençoar ninguém. Não tem um problema, eu enviarei o meu anjo adiante de vocês e ele vai. Vocês vão comer da terra que mana leite e mel, vocês vão viver de sombra, água fresca, camarão e água de coco, tá tudo certo. Só que eu não vou. Mas vocês vão ter tudo que eu prometi. E aí, ali naquele momento, e eu fico pensando, né? Talvez alguns de nós, talvez a gente nem sentiria falta, porque a bênção de Deus às vezes é suficiente. E isso é um problema. Se a bênção de Deus for suficiente, isso é um problema. Se a presença não for maior do que a bênção, nós precisamos voltar o nosso coração. E isso não é sobre o Espírito Santo, isso é sobre nós. Sim. Então, ali Moisés, ele olha para Deus e fala: Senhor, não faz sentido terra prometida. Não faz sentido terra que mana leite e mel. Não faz sentido viver gloriosamente sem presença. Sem presença. Né? Se não tiver presença, é melhor vale da sombra da morte com presença do que pasto verdejante sem presença. Porque onde tem presença, tem pai, tem vida, tem plenitude, tem alegria, tem Amém. cura. Aonde tem presença, não falta coisa nenhuma. Você pode Amém. estar num hospital, você tem, às vezes, pessoas que se convertem na cadeia e elas estão presas, marcadas ali, mas estão vivendo presença. Amém. Então, é muito sobre esse lugar de. Isso é muito, sabe, para que a gente volte o nosso coração e diga o quanto a presença de Deus é mais importante do que a bênção dele. Amém. Que o Glória a Senhor nos Deus. constranja com uma sede, uma necessidade. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Amém. Glória a Deus. Minha irmã, muito obrigada. Obrigada por essa Obrigada. mensagem. Lhe esperamos aqui no dia 19 de setembro, Sim. na conferência Elas. Você estará aqui. Você vai trazer seus livros para cá, Uhum. inclusive. E muito obrigada mais uma vez pela sua Obrigada. presença. E vejo vocês no próximo Reconcast.